Bom dia, professores. Apresento-me, eu sou João Batista dos Mares Guia, sociólogo, fui secretário municipal de Educação de Contagem, fui secretário de Estado de Educação de Minas Gerais e desde 1999 até essa data, já se passaram, portanto, quase 20 anos, eu sou consultor em educação e em planejamento de políticas públicas educacionais. O meu vínculo sempre foi com a educação básica e o meu trabalho, seja como gestor, secretário na área pública, seja como consultor, sempre foi dedicado à educação básica pública. Eu trabalhei já em mais de uma centena de municípios no Brasil. Atualmente eu sou consultor da Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros, dentre outros municípios também em Minas Gerais, mas trabalhei em diferentes estados brasileiros. Prestei também serviço de consultoria a várias secretarias de Estado de Educação, como Rondônia, Ceará, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo e Goiás, como também pude prestar consultorias internacionais. No presente momento, estou em tratativas para firmar um contrato de consultoria com Moçambique na África, para criar um programa muito semelhante àquele que eu acabei de coordenar e finalizei aqui em Montes Claros, chamado Pró-Escola, destinado à formação continuada de diretores escolares e de pedagogos de escolas, para lá naquele país africano, que saiu de uma guerra civil prolongadíssima, muito sofrida, uma geração de professores, de pedagogos e de diretores de escolas públicas de educação básica. Portanto, é uma experiência interessante que eu quero agora compartilhar com vocês, professores, meus colegas da Rede Municipal de Educação Básica de Montes Claros. Durante os 3 anos passados, eu trabalhei aqui na Rede Municipal de Montes Claros, fazendo a formação continuada de diretores e de pedagogos, num programa que teve o nome de Pró-Escola, mas o foco, o público-alvo, eram os diretores e os pedagogos. Esse trabalho foi concluído no final do ano passado e o produto final foi o chamado Projeto Político-Pedagógico de Escola, que todas as escolas elaboraram e elaboraram bem. Nem todas o fizeram com o protagonismo e a participação desejável de todos os professores. Em alguns casos, nessa primeira etapa, o projeto pedagógico foi elaborado mais pela equipe gestora, sob o compromisso de, em seguida, compartilhar e aperfeiçoar mediante a participação dos professores da escola, mas em muitos outros casos houve uma participação significativa de professores. Nesse momento, então, nós vamos dedicar o nosso trabalho a uma interação ainda indireta através dessas videoaulas, mas no momento seguinte diretamente com vocês, professores das 38 escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de Educação Básica de Montes Claros. O programa tem o mesmo nome, é o Pró-Escola. O propósito é a formação continuada, uma contribuição à formação continuada, conversando com aquelas ACs ou horas atividades que vocês semanalmente praticam em suas escolas e ajudando-as mediante a apresentação de 4 videoaulas, que eu vou comentar brevemente antes de iniciar a primeira, culminando essa sequência de videoaulas com a 5ª videoaula, que será diferente. A 5ª videoaula deverá ser em estúdio, com a presença de 2 professores de cada escola, portanto serão aproximadamente 76 professores, aos quais nós solicitaremos, escolhidos na própria escola, que apresentem as perguntas, os questionamentos, os comentários, as ansiedades, as inquietações dos seus colegas professores por escola e, independentemente do tempo que isso demandar, nós procuraremos responder a cada uma das perguntas, dos questionamentos, das inquietações, dos comentários, das colaborações que vocês apresentarem. Todas essas 5 sessões, 4 videoaulas e uma videoaula gravada na forma de debate com a participação de professores, como eu havia indicado, estarão disponíveis no site Educamoc da Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros, provavelmente através de um link no YouTube, para que cada professor, inclusive de outras redes de ensino, possa acessar esse material e utilizá-lo do modo mais adequado possível.
Se vocês me permitem uma recomendação, penso que seria muito útil vocês usarem essas videoaulas como material para estudo, reflexão, debate e também tirarem suas próprias conclusões, utilizando os espaços regulares organizados das horas de atividade ou das atividades complementares que vocês já praticam semanalmente em suas escolas. Pois bem, os assuntos que vamos tratar são: essa primeira videoaula é o assunto chamado Fundamento, o conceito de escola organizada como ambiente de aprendizagem. O que diz a literatura a respeito, o que está estabelecido, o que está consagrado, o que significa uma escola organizada como ambiente de aprendizagem. A segunda videoaula diz respeito à apresentação sintética, porém sistemática, rigorosa, coerente, consequente, de algumas pesquisas, uma delas feita no Brasil, outras feitas no exterior, sobre como é que a escola é fundamental, independentemente do contexto sociodemográfico, econômico, cultural, familiar, que muitas vezes em situação de país tão desigual como o nosso, isso compromete às vezes de modo severo as oportunidades de aprendizagem de um aluno na escola, mas a despeito do contexto socioeconômico e demográfico, a escola, quando é bem organizada, quando é bem dirigida, quando se constitui como um ambiente de aprendizagem e obtém o comprometimento dos seus professores, ela pode e ela faz a diferença e todos os seus alunos aprendem, independentemente da sua situação familiar e do contexto socioeconômico, demográfico, de desigualdades no qual vive. São resultados de pesquisas rigorosas, sérias, validadas no debate acadêmico nacional e internacional, que eu desejo compartilhar com vocês como um elemento auxiliar para a sua reflexão, visando a organização da sua escola e da sua sala de aula como ambientes de aprendizagem, associado naturalmente àquilo que você já tão bem sabe e tão bem faz na sua escola e na sua sala de aula. A terceira pesquisa já é na linha, a terceira videoaula na linha, pode-se dizer, aplicativa. Nós vamos usar esses conhecimentos provenientes da primeira videoaula e da segunda videoaula de modo aplicativo, como se estivéssemos na escola e na sala de aula, para tratar do portfólio do professor. Isto é, indicações metodológicas adequadas sobre planejamento semanal de aulas, a melhor maneira de elaborar o planejamento semanal de aulas e um modo mais adequado também de avaliar a aprendizagem de alunos. Portanto, nós estaremos o tempo inteiro trabalhando com o conceito de aprendizagem. A quarta e última videoaula é uma reflexão mais complexa, mais extensa, não necessariamente contextualizada na rede municipal de Montes Claros, mas porém mais abrangente sobre o assunto qualidade em educação e equidade. Quando então nós faremos projeções a partir da nossa realidade atual, das conquistas já estabelecidas na rede municipal de educação de Montes Claros, também refletindo sobre os nossos problemas ainda não superados, os desafios que ainda olham para nós à espera de soluções, para que, com uma visão de futuro, com a perspectiva de termos uma rede portadora de futuro, nós consolidarmos uma cultura de qualidade em um contexto de equidade, isto é, de inclusão de todos os alunos que na escola aprendem e satisfazem as necessidades básicas de aprendizagem, pelo menos. Isto dito, apenas relembrando, todo esse material, tendo sido objeto já de reflexão da parte de vocês nas horas de atividade ou nas atividades complementares semanais nas suas escolas, será o momento, então, com base nessa reflexão, nas questões que vocês formularem, nas inquietações, nos comentários, nas críticas que desejarem apresentar, todas elas com mais absoluta liberdade, faremos o nosso encontro de debate, uma rodada de debate, integralmente gravada, sem edição, para que então possamos disponibilizar esse material do debate com todos vocês, complementando esse ciclo de formação continuada com essas 5 videoaulas. Dessa maneira, portanto, eu os convido a participar conosco, a refletir sobre esse material, e nós passaremos agora a nossa primeira videoaula,
que é o curso Pró-Escola, formação continuada de gestores escolares e de professores, nessa etapa tratando-se de formação de professores, e o tema geral, a organização da escola como ambiente de aprendizagem. Primeira aula, o conceito de escola organizada como ambiente de aprendizagem. Escola organizada como ambiente de aprendizagem é aquela onde todos os alunos, sem admissibilidade de exceção ou de exclusão, satisfazem, pelo menos, as necessidades básicas de aprendizagem em cada momento da escolaridade. O conceito de necessidades básicas de aprendizagem foi elaborado durante a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien, Tailândia, no ano de 1990. Um breve comentário. 157 nações, sob a coordenação da Organização das Nações Unidas, reuniram-se em Jomtien, Tailândia, na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, e produziram um documento síntese chamado Carta Mundial sobre Educação para Todos e Todos pela Educação. Foi nessa conferência que nasceu a ideia dos seminários ou congressos em nível de município, em nível de estado, em nível de país, feitos periodicamente, em alguns casos ano a ano, em outros casos a cada biênio, em outros casos até num prazo mais dilatado, para que municípios, estados e países pudessem elaborar e continuamente rever os chamados planos decenais de educação. Os encontros anuais, bianuais ou trianuais ou quinquenais seriam de revisão e de adaptação. Mas essa ideia de planos decenais de educação vem da Conferência Mundial sobre Educação para Todos. A ideia da elaboração sistemática e contínua de planos de desenvolvimento da educação floresceu nessa conferência, que a todos também sensibilizou sobre a relevância da participação das famílias na vida escolar, a organização de colegiados escolares. Vocês veem hoje a importância dos colegiados escolares e dos grêmios estudantis, quando agora nós assistimos em diversos estados do país os estudantes, especialmente do ensino médio, assumindo um protagonismo, uma participação intensa, propondo e reivindicando reformas e a reorganização da vida escolar, inclusive no aspecto curricular. E também sobre a indispensabilidade das avaliações da aprendizagem, seguidas das intervenções pedagógicas pertinentes. Desde 1995 e em continuidade até 2016, o Brasil adotou, pelo menos intencionalmente, a ideia retora da satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. No que concerne às avaliações externas da aprendizagem, tanto o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, cuja sigla é SAEB, quanto a Prova Brasil, que se condensa nos resultados do IDEB, operam com a concepção de escalas de proficiência, que é um conceito que é muito importante que você, professor, o compreenda na plenitude e utilize de modo prático aplicativo no seu trabalho no dia a dia. Proficiência aplicada à educação significa, dado um referencial curricular, o que se espera que o aluno precisa conhecer e saber fazer, isto é, aplicar aquele conhecimento na resolução de problemas, por disciplina e por ano de escolaridade, ao longo da escolaridade, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Construídas segundo 5 categorias de desempenho, que são as seguintes. Desempenho muito crítico. Numa escala de medida de desempenho do aluno de 0 a 10, é como se o aluno, ou a escola, ou a rede de ensino, no caso de resultados do IDEB, obtivesse um resultado no intervalo de apenas 0 a 3. O desempenho acadêmico crítico é como se um aluno, ou a escola, ou uma rede de ensino demonstrasse um desempenho maior do que 3 e até menor do que 5. O desempenho básico ou intermediário é como se o aluno, a escola
ou a rede de ensino obtivesse um resultado nas avaliações da aprendizagem dos alunos igual a 5 a menor do que 6. O desempenho suficiente seria o mínimo de 6 a menor do que 8, e o desempenho avançado seria de 8 e mais até 10. Bem, essas 5 categorias analíticas, que, dada uma escala de notas de 0 a 10, descrevem o desempenho obtido por aluno ou alunos numa sala de aula, numa escola ou numa rede de ensino, tem origem a partir do conceito de satisfação de necessidades básicas de aprendizagem, formulado em 1990 na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, a partir do momento que o enfoque deixa de ser o ensino para ser a aprendizagem dos alunos. O ensino, portanto, a serviço da aprendizagem dos alunos. A partir de então, nós temos uma mudança cultural e pedagógica muito significativa. O professor passa a ser desafiado a disponibilizar a cultura intelectual, científica e acadêmica que ele detém a serviço da aprendizagem do aluno, o que vai requerer dele a capacidade metodológica de transposição didática dos seus conhecimentos para aqueles alunos reais que ele tem, segundo a faixa etária, segundo o ano de escolaridade, buscando, portanto, didatizar do melhor modo possível e com planejamentos semanais de aula aplicados e verificando a aprendizagem dos alunos de maneira sistemática ou coerente e consequente. Bem, dentro desse conceito de satisfação de necessidades básicas de aprendizagem e a partir dessa orientação geral emanada da Conferência Mundial sobre Educação para Todos e Todos pela Educação de Qualidade, o que se tem? Quando um aluno na nossa sala de aula ou na nossa escola obtém desempenho muito crítico ou desempenho crítico, portanto, abaixo do mínimo de 5, esses alunos não são apenas diferentes dos demais. Eles são pior, eles são desiguais. Que a diferença é da condição humana. É saudável, é ótima e nós temos que aclamá-la. É uma graça, é uma bênção. A diferença de gênero, de idade, de cor, de preferências no campo da sexualidade, de preferências no campo político, ideológico, filosófico, estético, cultural. Que bom! Viva a pluralidade! Viva a diversidade! Viva a pluralidade da vida, que clama por tolerância, por paz, por compreensão, por capacidade de ouvir o outro, interagir, argumentar e assim por diante. Conviver civilizadamente. Aqui, entretanto, nós estamos falando de desigualdade. Alunos com desempenho muito crítico ou com desempenho crítico é como se eles estivessem à margem das chances, das oportunidades de aprendizagem e, portanto, de inserção social e de autoformação para inserir-se na vida como cidadãos, capazes de, pela cultura acadêmica adquirida e um conjunto de outras habilidades formadas, conhecer opções e saber fazer escolhas e realizá-las com um senso de responsabilidade individual e de responsabilidade social e coletiva, e preferencialmente de modo solidário, civilizado, cooperativo, não é? Então, o muito crítico e o crítico, isto é, desempenhos na faixa de 0 a menor do que 5, é como se o aluno estivesse excluído das possibilidades de escolarização e de aprendizagem, ainda que matriculado na vida escolar. São aqueles alunos que as reflexões, os estudos estatísticos e analíticos sobre educação falam, por assim dizer, como se fossem os analfabetos funcionais, que, embora escolarizados, eles não aprendem o que deveriam aprender. Aí vem o conceito de básico ou intermediário. Um aluno que ultrapassa a situação de muito crítico e crítico e alcança pelo menos o patamar básico ou intermediário, ainda que não esteja no desempenho suficiente desejado, ele, entretanto, na situação básica ou intermediária, pelo menos ele terá alcançado a satisfação de um conjunto de competências e de habilidades em linguagem, pensamento lógico, matemático e outras dimensões da aprendizagem que lhe possibilitam prosseguir na escolaridade, vencendo as etapas, porém ainda demandando
um tipo de acompanhamento pedagógico e de apoio diferenciado. São alunos, nesse caso, já não desiguais, diferentes, portanto, com déficits ainda de aprendizagem e que demandam um acompanhamento, um plus, uma ação de equidade dentro da escola, com foco nos alunos mais vulneráveis. Um aluno que sai da condição crítica e chega à condição básica ou intermediária, ele demonstrou aptidão, capacidades para se superar uma vez mais e chegar ao patamar suficiente, que não é um grande desafio, é quando ele deixa o intervalo de 5 a menor do que 6 e entra no intervalo 6 a menor do que 8. E ele pode gradualmente ir crescendo dentro dessa dimensão suficiente. E os alunos avançados são aqueles que superam a situação suficiente e obtêm médias regularmente do mínimo de 8 e mais. Alguém me perguntaria, mas a situação avançada no Brasil de hoje não seria uma utopia? Entendamos o que queremos dizer como utopia. Frequentemente uma utopia é algo impossível. Reflita você mesmo. Quantas coisas impossíveis nós humanos conseguimos com determinação, com coragem, com visão e com esperança. Conseguimos. Vou dar um exemplo. Hoje, Brasil, 2016, o município brasileiro que apresenta o maior IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, num patamar em torno de 8, sendo que há escolas que já alcançaram o IDEB 9, é o município de Sobral, no interior do estado do Ceará, no Nordeste. Não é a capital São Paulo, o município de Sobral, que é um município, por exemplo, do ponto de vista sociodemográfico e econômico, mais pobre do que Montes Claros. Entretanto, tem a melhor educação básica do Brasil e tem sido objeto, inclusive, de visitação internacional de pesquisadores que querem entender como é que o primeiro mundo em educação já existe no Brasil e, ao invés de existir no lugar mais rico do Brasil, que é em São Paulo, existe no Nordeste, no Ceará e não na capital, lá no interior. Então é muito importante que vocês acessem via internet o que está acontecendo em Sobral para nós vermos que é possível, aqui em Montes Claros, nós brilharmos tanto quanto Sobral está brilhando. Não há razão para não ser assim, né? Então podemos chegar a um patamar avançado. Podemos ter uma rede de ensino fundamental na qual todos os nossos alunos, sem nenhuma exceção, estejam situados pelo menos no patamar suficiente e um percentual elevado no patamar avançado. Atualmente não é essa a nossa situação. Nós estamos melhorando, porém, gradualmente, de modo ainda muito lento. Nós temos alunos em situação muito crítica, temos alunos em situação crítica, temos alunos em situação básica, temos alunos em situação suficiente e muito poucos em situação avançada. Então nós temos que mudar o nosso perfil. O primeiro passo é não termos mais nenhum aluno em situação muito crítica e nenhum aluno em situação crítica. Isto é, eliminar as desigualdades educacionais dentro da própria escola, do próprio sistema de ensino. O segundo passo é gerar as oportunidades consecutivas para que os alunos, na situação básica, progridam para a suficiente e possam continuar progredindo dentro da faixa de desempenho suficiente, podendo vir a alcançar o avançado. A ideia de excelência em educação não parece apropriada, penso, vez que não se fundamenta no reconhecimento empírico dos alunos reais, com seus ritmos e histórias de escolarização tão desiguais e diferenciados, sendo pouco ou nada sensível aos fatos demográficos, das desigualdades sociais e da situação ainda patente e dominante de profunda desigualdade de oportunidades de acesso à educação de qualidade. O que está dito aqui não é contraditório com o que falei anteriormente. Por quê? Porque a ideia de excelência é uma ideia de unificar todos os alunos, independentemente da situação socioeconômica e demográfica, como se todos pudessem alcançar um patamar avançado. Não quer dizer que isso não seja possível. Provavelmente será possível na linha do tempo. Mas o ideal nosso não é propriamente a excelência. O ideal nosso, num primeiro momento, é não termos mais nenhum aluno na situação muito crítica, nenhum aluno na situação crítica. Vou dar um exemplo. Um aluno que está no 5º ano.
o gênero de texto que ele deveria estar trabalhando com ele é o literário, o poético e o alfanumérico. O alfanumérico. Desafios de mais alta ordem. Entretanto, quando nós observamos os nossos resultados, chegamos à conclusão que o gênero de texto ao qual o nosso aluno do 5º ano, não são todos, não estou generalizando, está mais habituado, é um gênero de texto que é muito próprio para um aluno do 3º ano, com 8 anos de idade. O narrativo descritivo, a fábula simples, palavras simples, frases simples, de menor complexidade, com menos uso de figuras de linguagem. Então é como se nós estivéssemos, em alguma medida, subestimando as capacidades dos alunos. A mesma coisa ocorre na área da matemática no 5º ano, quando o aluno já deveria estudar geometria, avançar no estudo da álgebra, já dominar, por exemplo, o cálculo de juros, a regra de 3 e assim por diante. Entretanto, ele ainda está trabalhando com as operações aritméticas fundamentais e ainda brigando um pouco com a divisão e com a multiplicação, que deveriam ser etapas vencidas no 3º ano. Ou dando um exemplo ainda mais dramático. Infelizmente, o próprio Ministério da Educação, numa subestimação geral das capacidades das escolas, dos professores e dos alunos, propôs que a idade certa até a qual os alunos devem ser alfabetizados é aos 8 anos de idade. Quando hoje se sabe que muitas crianças saem do 2º período da educação infantil, aos 5 anos de idade, alfabetizadas. E que a maioria das crianças pode se alfabetizar aos 6 anos no 1º ano. Então a idade certa para a alfabetização, na verdade, é aos 6 anos de idade, quando muito aos 7 anos de idade. Essa confusão tem feito com que muitos colegas nossos e também professoras alfabetizadoras entendam que o 1º ano é como se fora um prosseguimento da educação infantil distante do propósito da alfabetização e vão transferindo para o ano seguinte, para a professora sucessiva, a atribuição de propriamente alfabetizar a criança, com o que ela acaba chegando aos 8 anos, no 3º ano, ainda não alfabetizada, o que é uma enorme defasagem. Em Sobral, por exemplo, no Ceará, as crianças são alfabetizadas aos 6 anos de idade no 1º ano. E quem são essas crianças? Filhas de trabalhadores pobres, de baixa escolaridade, inclusive de trabalhadores rurais, de baixa escolaridade, de baixa renda. As pessoas mais desiguais, das famílias mais desiguais. Entretanto, as crianças brilham. Por quê? Porque a escola soube fazer a diferença. Entretanto, o conceito de escolas organizadas como ambientes de aprendizagem funda-se na convicção e no reconhecimento empírico, segundo o qual, apesar dos contextos sociais adversos, de desigualdade e de ausência de referenciais familiares, a escola pode fazer e faz a diferença. Assim, os alunos mais desiguais satisfazem, pelo menos, as suas necessidades básicas de aprendizagem. Passam do estado de aprendizagem crítico a básico e, na sequência, podem alcançar novos progressos, como havíamos dito. Escolas fracassam quando não são capazes de elevar os alunos com desempenhos muito crítico e crítico, pelo menos ao patamar básico ou intermediário. Essa última categoria analítica descreve os alunos que, embora com defasagens de aprendizagem, adquiriram o domínio das habilidades básicas para prosseguir na escolaridade, porquanto demandando, como eu havia dito, da escola uma atenção preferencial ou diferenciada. Deixam de ser desiguais, tornam-se apenas diferentes. Isso aplicado ao ensino fundamental em Montes Claros, significa reconhecer que, até 2013, a rede municipal encontrava-se em um patamar de desempenho intermediário nos anos iniciais, quando o IDEB era igual a 5,4, e ainda crítico nos anos finais, quando o IDEB era igual a 4,3. Nossas metas mínimas de progressão, respectivamente de 6 para os anos iniciais e de 5 para os anos finais, estimadas para serem alcançadas no IDEB de 2015, que proximamente deverá ser informado pelo Ministério da Educação, significam, respectivamente, apenas a superação das situações básica no caso dos anos iniciais e crítica no caso dos anos finais. Uma vez alcançadas as metas propostas para 2015,
nos anos iniciais, dar-se-á início à progressão no intervalo da situação analiticamente descrita como suficiente, isto é, pelo menos o patamar 6. Com isso eu quero dizer o seguinte, mesmo que tenhamos alcançado em 2015, a ver proximamente quando o MEC informar os resultados, o IDEB 6 ou 6,1 ou 6,2 nos nossos anos iniciais, e é altamente provável que venhamos a dar este passo, isto merece comemoração? É claro. É uma vitória parcial? É claro. Mas entendamos, uma média de IDEB igual a 6 significa que nós temos alunos avançados com médias 8, 8,5, 9, 9,5, até mais, mas que temos muitos alunos na posição equivalente à da média, em torno de 6, mas que também temos alunos, já que se trata de uma média, abaixo de 6. Portanto, uma média 6, ela é razoável por comparação com 5,4 que tínhamos em 2013, mas ainda é uma média, por assim dizer, baixa. Nós temos que nos propor consecutivamente novos desafios e oferecer as condições para que todos possamos realizar os novos desafios. Eu diria com isso, então, que nós poderíamos chegar à conclusão de que estamos consolidando em nossa sala de aula, em nossa escola, em nossa rede municipal, uma cultura de organização das escolas e das salas de aula como ambientes de aprendizagem, quando, nos anos iniciais, nós alcançarmos o IDEB 7 e continuarmos crescendo, ainda que lentamente, e nos anos finais, nós alcançarmos pelo menos o IDEB 6 a 6,5 e daí em diante continuarmos crescendo. Lembrem-se sempre do magistral exemplo de Sobral. Estamos nos empenhando para fazer da escola que temos uma escola portadora de futuro, entendendo que a perspectiva de futuro não é uma espera esperançosa, é uma esperança que nasce da ação concreta que já estamos realizando. A esperança que precede a ação é vã. A esperança casada com a ação e que ela mesma se promete superar a situação atual, porque está casada com a ação, é uma esperança que nós seremos juntos capazes de construir. Aí sim, com tenacidade, com coragem, com visão de futuro. Então, uma escola portadora de futuro é uma escola organizada como um ambiente de aprendizagem. A partir dos resultados do IDEB, estimados para o ano de 2015, que acabamos de ver, nossas metas para o futuro próximo, considerados os anos 2017, 2019, 2021, que são os anos ímpares, quando ocorrem as avaliações nacionais feitas pelo Ministério da Educação via Prova Brasil e IDEB, nossas metas estimadas são 2017, para os anos iniciais, IDEB 7, para os anos finais, IDEB 6. 2019, para os anos iniciais, de 7,2 a 7,4, para os anos finais, 6,5. 2021, para os anos iniciais, de 7,5 a 7,7, para os anos finais, de 6,8 a 7. Quando nós alcançarmos resultados dessa ordem, é porque nós teremos gradualmente consolidado em nossa rede, em cada escola, em cada sala de aula, essa cultura de organização do ambiente educacional como ambiente de aprendizagem. E aí prosseguiremos avançando ao longo do tempo. Além do compromisso com a equidade. O que é equidade? Que é um conceito muito utilizado pela Organização das Nações Unidas, muito utilizado na vida democrática e civilizada e que aponta para a ampliação da igualdade e redução das desigualdades e a igualdade de oportunidades. Os mais desiguais satisfazem as suas necessidades básicas de aprendizagem como mínimo e continuam progredindo. Então, além do compromisso com a equidade, escolas organizadas como ambientes de aprendizagem apresentam as seguintes características. 1. Diretores são selecionados segundo as capacidades e a liderança. Participam de formação continuada e se legitimam na liderança das escolas devido às suas capacidades, exemplo e boa executoriedade. Nesse sentido, em Montes Claros, nós estamos tipicamente vencendo um ciclo no qual ainda
não organizamos a gestão escolar segundo essa ideia aqui apresentada. Mas essa é a perspectiva republicana, democrática, participativa e que assegura, antes de tudo, os direitos subjetivos dos alunos a uma boa aprendizagem. Deveremos, o mais rapidamente possível, com a colaboração de todos vocês, caminhar nessa direção. Na Secretaria Municipal de Educação, já estamos fazendo o desenho do modelo para apresentar depois ao debate e oportunamente transformar em lei municipal, de tal modo que profissionalizemos e possamos assegurar o melhor desempenho possível dos nossos gestores, com o registro de que, é claro, somos gratos à cooperação dos atuais gestores, que mesmo tendo assumido em uma situação ainda de transição, vem demonstrando espírito público e dedicação, alguns deles inclusive com desempenhos excepcionalmente altos, razão por que imaginamos que num futuro próximo, quando tivermos um processo de seleção meritocrática dos diretores na linha da profissionalização pelo mérito, portanto despolitizando o processo, tirando quaisquer formas de indicação de ordem subjetiva ou pessoal, para realmente transformar num padrão universalizado, transparente, republicano e profissional de escolha de gestores, penso que todos os nossos atuais gestores alcançaram patamares de formação e de qualificação que os qualificam para participar desses processos seletivos com elevada chance de êxito. 2. Professores são selecionados com rigor e são os melhores. Ou, não sendo isso possível, ou ainda possível, participam vinculatoriamente de programa de formação continuada. Os cursos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação ou demandados por vocês a partir das escolas, e as horas de atividade ou atividades complementares de formação continuada que são essenciais. E dispõe de oportunidades para cursar e concluir o mestrado. Quando falamos de mestrado aqui, não é uma bondade da Secretaria. Isso é uma meta do Plano Nacional de Educação e é uma meta do Plano Municipal Decenal de Educação, que foi coordenado pelo secretário adjunto da Secretaria Municipal de Educação, o professor Wagner Cardoso, e que está escrita em lei municipal, que nós temos um prazo de 10 anos para já ter um percentual elevado de nossos professores incluídos em curso de mestrado ou já com o mestrado concluído. Em todos os países que apresentam sucessivamente altos desempenhos, os países de melhor nível de educação, além das escolas funcionarem em tempo integral, quase 100% dos professores dispuseram de oportunidade e aproveitaram bem para fazer um mestrado aplicado à educação. Então, quando falamos disso tudo aqui, nós sabemos que temos duas figuras centrais, os alunos e os professores. E nós estamos a serviço desse par de sujeitos fundamentais, o aluno e o professor. E ao professor nós precisamos e devemos oferecer-lhes as melhores oportunidades de formação continuada. 3. Professores são incentivados e dispõem de uma carreira que valoriza a meritocracia, baseada em oportunidades razoavelmente igualitárias de progresso funcional. A secretária municipal de Educação, a professora Sueli Reis, tem na sua agenda para este ano de 2016, como a primeira prioridade, a finalização da proposta preliminar do plano de carreira do pessoal do magistério, que na sequência não virá como um pacotão, será apresentado aos professores e às escolas para um ciclo de debates e coleta de sugestões na forma de emendas para ter uma segunda e definitiva redação e ainda neste ano de 2016, no momento oportuno, que não coincida com o processo eleitoral, esse projeto de lei chegará à Câmara Municipal para deliberação. Lembrando que no nosso Plano Municipal Decenal de Educação, a meta correspondente a plano de carreira estabelece que a Secretaria Municipal de Educação tem o dever de encaminhar via o Executivo à Câmara Municipal o plano de carreira no ano de 2016. Não diz o mês, mas dentro do ano de 2016. Então, se nós queremos essa melhoria geral, é preciso oferecer e garantir aos nossos professores uma perspectiva de carreira, mas não carreirismo. Carreirismo é
crescer o salário ou a remuneração por gravidade, independentemente do desempenho. Isto é, tempo de serviço, gratificações e coisas dessa natureza. Quando nós falamos em meritocracia, a base é igualdade de oportunidades. Todos disporem das mesmas oportunidades, bem razoáveis. E nesse processo, mediante avaliação de desempenho, com a própria participação do professor, que também se autoavalia, e outras considerações que devem entrar no processo de avaliação, nós então valorizarmos o professor em uma carreira progressiva cujo fundamento meritocrático seja a premiação ou a valorização segundo o desempenho. Isto é, o professor faz um trabalho que organiza a sua sala de aula e a escola como um ambiente de aprendizagem e os alunos do professor aprendem. Os que estavam em situação crítica passam a situação básica, maior número passa a condição suficiente e alguns, inclusive, chegam à situação avançada. Isto é, um professor que cuida pela dedicação, pela proficiência do seu trabalho, da aprendizagem dos alunos. Ele tem que ser reconhecido e valorizado ao longo da carreira, e bem valorizado. 4. Professores presentes e colaborativos. Têm consciência da sua intransferível responsabilidade individual e coletiva pela aprendizagem e pelos resultados alcançados pelos alunos. Claro que quando se trata de aprendizagem de aluno, nós temos uma responsabilidade macro de um governo, uma responsabilidade mais específica, organizacional, coordenadora de uma secretaria de educação. Temos a responsabilidade, que não é pequena, do diretor escolar e dos supervisores pedagógicos. Mas temos as responsabilidades individuais e mesmo coletivas de cada professor e dos professores na escola. Portanto, é um grupo de corresponsabilidades. Um bom professor faz a diferença na sala de aula. Um professor comprometido, um professor que domina a norma culta do currículo, um professor que planeja e executa o planejamento, que observa os impactos das suas aulas na aprendizagem dos alunos, que observa a aprendizagem dos alunos em tempo real, que sabe fazer a intervenção pedagógica para não deixar um aluno mais vulnerável ficar para trás. É claro que isso faz a diferença. 5. Dos professores é exigido o máximo desempenho, como em toda boa profissão, em todo lugar onde há proficiência. E a eles são asseguradas oportunidades de formação continuada e para cursar um mestrado. Deixa eu dar um exemplo aqui o que é exigir o máximo de desempenho. No ano de 2014, mais especificamente em 2015, a Secretaria Municipal de Educação introduziu, na linha do que vinha sendo feito no Ceará e na Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, no Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o chamado PNAEC, as fichas de acompanhamento da aprendizagem dos alunos, nos anos iniciais. Há uma ficha de acompanhamento muito bem elaborada para leitura, outra para escrita, outra para produção textual e outra para aprendizagem matemática. Neste ano de 2016, colegas nossos, analistas de currículo e de educação, elaboraram fichas análogas em matemática e em linguagem para os anos finais. E isso poderá continuar estendendo-se às demais disciplinas. Qual é o papel dessas fichas, entre aspas? Elas contêm uma síntese do currículo que se espera que naquele ano os alunos dominem em linguagem, em escrita, em produção textual e em pensamento e conhecimento lógico-matemático. É isso. Isso pode ser feito para as demais disciplinas. Entretanto, o que aconteceu na nossa rede aqui em 2015? A despeito das fichas estarem disponíveis e de todas as professoras do 1º ao 5º ano terem aprendido a trabalhar com as fichas durante o curso que fizeram do PNAEC, na prática o que houve? Professoras não aplicaram as fichas ao final de cada semana para observar e registrar a aprendizagem real do aluno ao final daquela semana e então fazerem a intervenção pedagógica para que os alunos continuem progredindo na escolaridade e ninguém fique para trás. As fichas passaram a ser aplicadas ao final do bimestre pelas supervisoras e supervisores pedagógicos, o que é um equívoco. Essa ficha precisa ser aplicada pelo professor toda sexta-feira,
as fichas de cada professor sistematizadas numa planilha única de estudos comparados pelo supervisor na segunda-feira, para que juntos façam a intervenção e não deixem um aluno ficar para trás. Se um aluno nesta semana está silábico alfabético, ele pode estar na próxima semana alfabético. Se isso tem sido alcançado em outras turmas e alguns alunos da minha turma, por que os alunos que não alcançaram não podem, estimulados, bem orientados, ainda que demore um pouquinho mais, alcançar também esse patamar? Nós só poderemos fazer isso se houver o acompanhamento, o chamado monitoramento, a sistematização dos registros. Isso não é trabalho a mais, isso é uma forma científica de trabalhar. É o trabalho que se espera de todo professor. Registrar, observar o estado real de aprendizagem do aluno a cada momento da escolaridade. E o momento da escolaridade não é um bimestral, o momento da escolaridade é todo dia e toda semana. Então os registros precisam ser feitos. Na ausência disso, de vez em quando nós somos surpreendidos com uma informação, mas o aluno chegou ao 4º ano e não tem um domínio da leitura, não lê com fluência, lê somente texto narrativo descritivo simples, palavra por palavra, e não compreende o sentido da frase, precisamente pela ausência desse tipo de monitoramento. 6. As escolas têm foco no aluno e enfoque na aprendizagem. A escola gravita ao redor do aluno e da sala de aula, está a serviço do aluno e da aprendizagem do aluno. Assim como a secretaria tem que estar a serviço da escola, para que a escola possa ter o foco no aluno e na aprendizagem. Secretaria não tem que estar a serviço dela própria, tem que estar a serviço da escola. E a escola a serviço da sala de aula e na sala de aula o trabalho a serviço do aluno, garantindo-lhe o direito à aprendizagem. 7. As escolas têm metas de progresso para todos os alunos e cumprem metas semanais de leitura, de escrita e de cálculo e de resolução de problemas. Imagine uma escola que não é de leitores, que ela não tem meta de leitura. Quando ela tem meta de leitura, crianças e adolescentes leem toda semana. Crianças leem um livrinho de literatura infantil por semana. Já tem um hábito que vem da educação infantil. Temos que consolidá-lo e continuá-lo como hábito que vira gosto pelo estudo. Aluno que toma gosto adquire autonomia moral e intelectual. É um aluno avançado. Agora, para isso, tem que ter o hábito formado sistematicamente e com prazer. O aluno pré-adolescente e adolescente dos anos finais deveria ler um livro de literatura por quinzena. Portanto, ele completar o ano tendo lido em 10 meses letivos, 2 livros por mês, pelo menos 20 livros. Pelo menos 20 livros. Como acontece na escola europeia, como acontece na escola americana, como acontece na escola chilena, como acontece na escola cubana, como já acontece em algumas escolas no Brasil, como acontece em Sobral, no Ceará. Então a escola tem que ter meta de leitura, meta de escrita para ser cumprida. Por exemplo, todo aluno dos anos finais deveria produzir em sala de aula, seja na aula de matemática, de geografia, de ciências, de língua portuguesa ou de inglês, de 2 a 3 redações por semana dentro da sala de aula. Correção, ele troca com o colega. Acentuação, pontuação, concordância verbal, concordância nominal e um comentário sobre o enredo do texto. Experimentem isso, depois de 2 meses vocês vão ver o progresso dos seus alunos como escritores, como leitores. Aluno gosta de altos desafios. Altos desafios. Quanto mais desafiado intelectualmente, mais interessado, mais admiração ele tem pelo seu professor, mais respeito ele tem pelo seu professor, mais gosto ele tem pela escola. Letra A. Os alunos são cada vez mais desafiados a trabalhar em equipe, investigar e adquirir autonomia para buscar informações, aprender, conhecer e aplicar conhecimentos. Todos os alunos, inclusive das famílias mais pobres, de alguma maneira estão conectados. Todos. Celular é de uso amplo, geral e irrestrito. A internet cada vez chega mais perto das pessoas mais pobres. O computador cada vez mais acessível. Todos sabem navegar, entrar na internet, entrar no YouTube, criar os seus códigos próprios através de figurinhas. É quase uma metalinguagem que expressa inclusive emoções, ou através do texto, com palavras escritas sem vogais. Seja como for, comunicam-se. Então podem perfeitamente, instigados, corretamente desafiados, usar essas destrezas tecnológicas a serviço da melhor aprendizagem. Mas o exemplo tem que vir da nossa parte. Letra B. A escola é uma escola de leitores e intérpretes.
de escritores e de alunos e professores que utilizam bem a oralidade. A aula deve ser um espaço para o aluno brilhar. Faça o dever de casa todo dia. Corrija o dever de casa todo dia em painéis de debate, para os alunos argumentarem, usarem a oralidade, estimulem atividades didáticas que permitam aos alunos desenvolver o raciocínio, a reflexão expresso oralmente, além da cultura escrita e da leitura sistemática. 8. Os gestores monitoram os processos de ensino e de aprendizagem. A. Os professores aplicam semanalmente as fichas de acompanhamento da aprendizagem, como eu havia dito. B. Os supervisores pedagógicos fazem o controle semanal do progresso dos alunos e dos professores e orientam a intervenção pedagógica. Se o supervisor pedagógico não observa e não faz semanalmente o registro do progresso dos alunos, dos professores que ele supervisiona, a pergunta é: qual é a função da supervisão pedagógica? Essa é a função essencial. Acompanhar em tempo real, monitorando para programar intervenções, a aprendizagem dos alunos, através da interação direta com o professor e da interação direta com o aluno, e orientam a intervenção pedagógica. 9. As metas são cumpridas e até mesmo ultrapassadas, e nenhum aluno fica para trás. Isso é uma característica essencial da equidade. Equidade tem a ver com um predicado fundamental da vida em democracia, da vida republicana, de uma sociedade mais livre e que se pretenda mais igualitária. Nós construímos a igualdade não é mediante ideais revolucionários. Nós construímos a igualdade com muito mais efetividade quando nós somos capazes de, no dia a dia, por exemplo, na nossa sala de aula e na nossa escola, as paixões do coração, que são fundamentais, realizarmos a equidade. Cuidarmos dos alunos que estão ficando para trás e não deixá-los para trás. Às vezes a resposta do nosso aluno, que você, professor, não o conhecia e vai ter o primeiro contato com ele, ele está agressivo, mal educado, incivilizado, rosto crispado, agressão gestual, agressão verbal, uma disposição para gestos violentos, o que fica muito desagradável e às vezes até atemoriza, intimida um professor. Nós sabemos das realidades do dia a dia. Entretanto, somos humanos. Essa figura humana não era assim, não nasceu assim. Quantas decepções, quantas frustrações ele teve. Imagina uma pessoa que de ano a ano é desafiado no mesmo patamar de desafios a ler o mesmo gênero de textos sem nenhuma progressão, ou se ficou para trás, não teve a assistência devida e foi ficando para trás, e ele mesmo não se perdoa. Ele se percebe como uma pessoa incapaz. E como é que pode um jovenzinho, um adolescente, perceber-se como incapaz? A dor pior do que essa? Ele se pune na ausência de uma racionalidade, de uma elevação cultural, de uma capacidade reflexiva e de orientações. Ele se pune punindo o outro, com indisciplina, com agressividade gestual, verbal, eventualmente até física. Então nós temos que entender, é difícil, dificulta muito para o professor, inclusive psicologicamente, emocionalmente, dificulta. Mas é a vida como ela é. Nós estamos lá e eles estão lá, são criaturas humanas. E juntos, não é cada um sozinho, como santo, mártir e herói, juntos nós vamos aprender a enfrentar e a superar situações assim. Cada um de vocês tem experiências notáveis nessa área. 10. O currículo prometido é cumprido pela escola. Isso também é essencial. Os alunos saberem que temos uma proposta curricular. Os professores terem o domínio da norma culta do currículo e aquilo que é prometido ser cumprido e bem. A. Professores dispõem de tempo e de oportunidade para a formação continuada. Vocês têm uma jornada. 1/3 da jornada está garantido por lei. É para atividades fora da sala de aula. Entre elas a hora-atividade ou atividade complementar. No meu tempo não tinha nada disso. Era aula, 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 aula e você estudava por sua conta à noite ou sábado. Hoje, felizmente, temos 1/3 da jornada remunerada, integrada ao contrato de trabalho, para que você disponha de tempo, inclusive na própria escola, para fazer a formação continuada. Estudam o currículo e planejam o currículo em ação, através dos planejamentos de aulas. Que o currículo não é só o discurso teórico dos descritores curriculares, é o como eu didatizo o currículo.
Isto é, como é que eu faço a transposição didática do currículo para o chão da sala de aula, levando em conta os alunos reais que eu tenho para que eles aprendam aquilo que se espera que aprendam e que têm direito a aprender. B. As escolas e os professores participam de processos incrementais de elaboração curricular. Isso aqui é uma dívida enorme que nós temos com vocês, professores, que aqui no Brasil é curioso. Vamos fazer uma revisão curricular, a Base Curricular Comum Nacional. Aí o Ministério da Educação contrata 10 grupos de consultores, eles elaboram a Base Curricular Comum Nacional, chega o Ministério da Educação e informa as escolas do Brasil, em fevereiro, que os professores disporão de um mês para, consultando a proposta na internet, emitirem suas opiniões, suas sugestões e suas propostas. Infelizmente, ainda trabalhamos a questão curricular dessa maneira. Só para vocês terem uma ideia. Há uma pesquisa notável, um estudo comparado, que eu farei menções a ele mais adiante, coordenado pela professora Paula Lousano, da Universidade de São Paulo, que mostra que na Austrália, que é um dos melhores países hoje em educação, e que fez a reforma curricular uma das mais bem-sucedidas, juntamente com o Canadá e outros países, os professores de todas as escolas do país debruçaram-se sobre a revisão curricular de língua inglesa e de matemática de 2008 a 2015. E daí em diante estão agora dedicando-se às demais disciplinas. Então, todos os professores, independentemente da área de conhecimento, se dedicam ao currículo de língua portuguesa e ao currículo de matemática. Depois, todos juntos, de ciências da natureza e as demais disciplinas. Aqui no Brasil, dispuseram para vocês um mês para ler todo o enunciado, a proposta da base curricular comum, e vocês emitirem sugestões, opiniões e propostas no prazo de um mês, quando isso demanda anos. Tomara que nós aprendamos a ser, por assim dizer, mais prudentes, mais moderados e, ao mesmo tempo, mais determinados para produzirmos coisas mais efetivas no campo curricular. Não é consultor, não é universidade que produz currículo. Podem até sugerir ideias. Quem constrói currículo é professor na escola. Na escola. Que, afinal de contas, quem vai levar o currículo para dentro da sala de aula não é o consultor, não é a universidade. É o professor que está na escola de educação básica. É óbvio, mas não entendemos isso até hoje. Bem, B. As escolas e os professores participam de processos incrementais de elaboração curricular. É o que nós desejamos daqui para frente fazer. Trabalhar com gradualismo, de maneira concreta, esse nosso aperfeiçoamento curricular. 11. Alunos avançados são estimulados e cumprem programa de monitorias estudantis. Essa é uma das características muito fortes da escola organizada como ambiente de aprendizagem, que é o nosso assunto. E aqui nós estamos apresentando um conjunto de características estruturantes da escola organizada como ambiente de aprendizagem. Saber trabalhar com aluno avançado. O aluno avançado é tipicamente aquele aluno que tem potencialidades, conhecimento, capacidades para trabalhar como monitor. Assistem os alunos com dificuldades de aprendizagem e baixos rendimentos escolares. Relação de aluno com aluno, monitor com aluno monitorado por ele, não tem barreira linguística, não tem barreira emocional, não tem inibição social. E é uma maneira de você potencializar os conhecimentos dos alunos avançados. Dominam competências e habilidades de mais alta ordem. É como se você tivesse, por assim dizer, um segundo currículo, que os alunos avançados, que são avançados, demandam conhecimentos mais avançados, de mais alta ordem. E uma boa proposta curricular deve trabalhar com habilidades de mais alta ordem. 12, caminhando para finalizar, a escola inicia, incrementa e garante o tempo integral para os alunos mais vulneráveis e gradualmente o estende a todos. Justiça seja feita. Com todas as dificuldades operacionais, organizacionais e de logística, Montes Claros, com grande ousadia e inventividade, criou o programa da escola em tempo integral, ainda não é universal, hoje cobre e atende cerca de 7.800 alunos, não significa que todos eles estão frequentes todos os dias. Claro que o ideal é que o tempo integral pudesse ser oferecido no prédio, no próprio local onde está a escola,
mas ainda não temos rede física e estrutura de recursos suficiente para isso. Isso virá com o tempo, razão pela qual usamos equipamentos que estão fora da escola e que implicam deslocamento utilizando ônibus. Mas seja como for, a ideia está lançada, é uma boa ideia na linha da equidade e cumpre dois propósitos. O primeiro é a equidade social, tirar o aluno da rua, do tempo que não é o tempo escolar, e oferecer a ele oportunidades múltiplas. Música, como está sendo oferecido, judô ou jiu-jitsu, jogos, interação social, esportes. Tudo isso é muito importante para a sociabilidade, para a civilidade, para a elevação das expectativas das pessoas. Mas como estamos trabalhando em escola, nós temos um segundo, por assim dizer, desafio nesse programa de tempo integral, que é a atenção preferencial aos alunos mais desiguais, aqueles de baixo rendimento escolar. Sendo que um bom número dos alunos de baixo rendimento escolar não estão participando, porque as famílias não foram ainda adequadamente sensibilizadas do próprio programa de tempo integral, criado com foco principalmente neles. Então temos essas contradições. Esses ajustes já estão sendo feitos, está sendo feita uma revisão para aperfeiçoar e melhorar e colocar também foco pedagógico nessa atividade do tempo integral, inclusive com a aplicação das fichas de acompanhamento também nos momentos do tempo integral. Mas lá na AVEVA não abrimos mão disso e sabemos que a exigência do Plano Nacional de Educação e do nosso Plano Municipal Decenal de Educação, todas as escolas em tempo integral ao longo de uma década. E a década começa agora. Você não tem que esperar passar 5 anos para depois começar. A década começa agora. Já temos que nos preparar. 13. Os professores trabalham em tempo integral na mesma escola e permanecem na mesma escola por período mínimo de 5 anos. Estabilidade de relações, coesão e formação de equipe. Uma das virtudes do tempo integral, além do tempo integral para o aluno, é oferecer aos bons professores o tempo integral do professor, preferencialmente na mesma escola. E ao lado disso, como mostram todas as pesquisas feitas dentro e fora do país, escolas que se organizam como ambientes de aprendizagem são escolas que estabeleceram equipes. Os profissionais da educação, professores e gestores, trabalham juntos ao longo do tempo, compartilham ideias, projetos, expectativas, esperanças, divergem sobre muita coisa, mas respeitam-se e divergem respeitosamente, mas constroem um projeto de escola, assumem compromisso com a escola, gostam do que fazem e a vida continua. Se um professor a cada 2 anos ou a cada ano muda de escola, ele nunca participará de uma equipe e essa escola nunca obterá estabilidade de relações humanas, de ideias, de pensamentos, de projetos e de implementação. Ela sempre está em mudança aleatória, então ela não tem perspectiva de futuro, razão pela qual em todo lugar do mundo, exceto ainda no Brasil, as pessoas, profissionais, professores permanecem na mesma escola, no mínimo, por 5 anos consecutivos. 14, todos são avaliados e avaliam seus avaliadores. Se você é avaliado, você vai avaliar o seu avaliador também. E os alunos avaliam seus professores. Nós ainda não chegamos nesse patamar do aluno avaliar o professor. Mas vocês estão vendo que os tempos estão mudando e mudando para melhor, com essa atual mobilização da juventude escolar de ensino médio em vários estados brasileiros. Não entro no mérito se estão certos em tudo ou se há exageros aqui e ali, mas o fato muito importante é a mobilização, a participação cidadã dessa moçada, o que é muito bom para o país, para a nossa democracia, para a nossa república, à vista de tantos desafios, tantas decepções presentes, como temos nos deparado com elas quase que a cada dia. Então isso é muito bom. E uma das formas de protagonismo do aluno será, se ele é avaliado, ele também avaliar. Ele avaliar o professor, ele avaliar o supervisor pedagógico, ele avaliar o diretor, ele avaliar a escola, ele avaliar a secretária municipal de educação e a secretaria municipal de educação. Por que não? Por que não? Não é uma forma dele conhecer mais opções, saber tomar mais decisões, saber julgar e decidir? Não é uma forma de crescimento moral, crescimento intelectual, crescimento humano pleno? Por que privá-lo dessa possibilidade, né?
no caso, pelo menos, dos alunos dos anos finais. Letra A, fortalece a intersubjetividade, incrementa a confiança mútua e a cooperação ampla. B, fortalece a consciência da própria responsabilidade com a realização de educação de qualidade para todos. Alunos que também avaliam a educação que lhes é proporcionada e da qual eles participam como sujeitos num processo protagônico, se sentem mais comprometidos e compreendem melhor o que é que se quer com a educação de qualidade para todos e passam a agir e a cobrar para que a qualidade aconteça. É o ponto crítico que eu observo nas atuais manifestações, mobilizações e ocupações de escolas feitas por estudantes no Brasil. Eles estão reivindicando infraestruturas, recursos, merenda, uma série de coisas muito interessantes e importantes, mas a questão da qualidade ainda não está à frente de tudo que deveria. É um processo, chegarão lá. C, fortalece a ética da convicção, a motivação originária para a ação e a ética da responsabilidade, isto é, o seu próprio papel em consequência da sua participação no processo de melhoria da escola, a consequência da ação. Então a questão é, o problema é, qual é o problema? Se nós sabemos dessas coisas, qual é o problema? Evidências do problema fundamental da educação básica regular no Brasil hoje. Por que os alunos avaliados nos anos de terminalidade, o 5º e o 9º do fundamental e o 3º do médio, seja pelo SAEB, seja pela Prova Brasil, no país, reiteradamente, repetidamente, vem demonstrando desempenhos acadêmicos críticos. Nós não estamos melhorando. Ou, por outras palavras, por que não aprendem o que precisam aprender e saber fazer ao longo da escolaridade, segundo padrões de desempenho, o marco curricular, definidos por área e por ano? Esse problema é um problema recorrente, desde que as avaliações começaram a ser feitas. Há momentos que você melhora um pouco, há momentos que depois você regride, mas de um modo geral, traçando uma linha do tempo, nós estamos avançando muito pouco ou parados. E para terminar, temos aqui na tabela 1 os resultados comparados de Brasil, Minas Gerais e Montes Claros no IDEB. Nessa linha, que é dos anos iniciais, em 2005, Brasil 3,8, Minas 4,9, Montes Claros 4,3. Chegando em 2013, Brasil 5,2, Minas Gerais 6,2, Montes Claros 5,4. Avançamos, mas avançamos pouco. Não chegamos ainda, no caso de Brasil, a média 6, Minas Gerais chegou a 6,2, já teve mais do que isso no passado, no final do século passado, e nós não chegamos ainda a 6 aqui em Montes Claros, que é a meta para 2015. Nos anos finais, aqui nós estamos muito mal. Em 2005, Brasil 3,5, Minas 3,6, Montes Claros 3,9. Vamos a 2013, 8 anos depois, 4 avaliações bianuais após. Brasil 4,2, Minas 4,7, Montes Claros 4,3. Isso praticamente não é avanço, isso é crise. Nossa meta, muito modesta, em nome do realismo pragmático, apenas 5. Que é muito baixo, mas um resultado que seria melhor do que 4,3. E no ensino médio é essa tragédia. 3,4 Brasil, 3,4 Minas Gerais em 2005, quando chegamos em 2013, Brasil 3,7, Minas Gerais 3,6. Ou seja, melhores resultados nos anos iniciais não se transferem para os anos finais. E os próprios resultados dos anos finais, que são muito críticos, ainda são piores no ensino médio. Isso não é trajetória de cidadania, isso é crise. E todos nós temos as nossas responsabilidades nessa crise. Ninguém é inocente nessa história. Todos nós temos nossas responsabilidades. E precisamos refletir sobre isso. Esse é o convite, professora, professor, meus colegas, para que façamos essa reflexão e vocês tirem, com a inteligência que têm, as suas próprias conclusões, reflitam sobre as suas práticas e, no que couber, procurem melhorar o trabalho geral da escola, a sua sala de aula e colocar todo o seu trabalho, coração e mente, a serviço da organização da escola e da sala de aula como um ambiente de aprendizagem. Muito obrigado. Até a próxima.